Oi, amados, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Hoje eu venho falar uma palavra para vocês que está em Jeremias. Deixa eu ver. Jeremias 10. Jeremias 10. No Jeremias 10, versículos do 23 ao 25. Assim, gente, tô passando esses dias por uma experiência extremamente sobrenatural com Jesus. Na verdade, eu tenho experiências com Deus, mesmo antes de eu me converter, mesmo antes de eu ser de Jesus. Eu tenho experiências muito sobrenaturais com Deus, desde a minha infância. Quando eu era criança, eu passei pela morte, né? Assim, por um fio eu não morri. Eu não sei se eu cheguei a morrer, não sei. E eu tenho uma cicatriz debaixo do braço que ele mostra que testifica a obra que Deus tem na minha vida, né? Desde a minha infância. As coisas maravilhosas que Deus fez. Claro que eu passei por muitos momentos de dificuldade, por muitos momentos difíceis, né? E nessa semana toda, Deus tem tocado no meu coração, né, através de uma outra irmã que tá orando junto comigo, que ela me falou essa palavra. Na verdade, antes dela falar a palavra, Deus tinha testificado no meu coração para mim ler, só que eu não tinha coragem. Para você ver que muitas das vezes a gente tá na igreja, mas o fato da gente estar na igreja, ter comunhão com Deus, não significa que a gente tá 100% liberto. Às vezes, Deus ele não trabalha em áreas da nossa vida porque a gente não permite que Deus coloque a nossa casa em ordem. Quando Deus fala de colocar a casa em ordem, no sentido que ele fala, não é a casa, também é o físico, mas envolve mais o espiritual, entende? Porque se dentro da gente tá uma bagunça, como que Deus vai trabalhar na sua vida, naquela bagunça que tá dentro de você? Porque quando Deus ele fala de cura, antes dele curar o que tá fora de você, ele vai curar o que tá dentro, as feridas, as cicatrizes que tá junto com você desde a infância. Eu passei por uma infância boa, mas ruim também, porque eu tive um pai alcoólatra, né? Um pai que xingava muito a minha mãe, via muitas brigas dentro de casa, era uma coisa delicada. A minha mãe já tinha vindo de um relacionamento que tinha 5 filhos, de um cara alcoólatra que batia nela. Então, olha o ciclo, entende? Depois disso foi o meu pai. Meu pai só nunca bateu fisicamente na minha mãe, mas ele batia assim no sentido, nas palavras, né? Porque também tem a tortura psicológica. Mas assim, quando Deus... Então a gente cresceu naquele ambiente de violência, de porrada, que ele tentava bater nos meus irmãos e muitas outras coisas. Então, quando hoje eu entendo assim, por mim, né, pelas experiências que eu falo, quando eu nasci, que eu quase morri, que minha mãe quase me perdeu porque eu sou gêmeas, eu sou gêmeas com um menino chamado Kleber, quando eu nasci, e quando eu passei por tudo isso, que eu passei pela morte, ali Deus ele me salvou. Ele mostrou para minha mãe a grande soberania que ele tem. Então ele é o Deus que dá a vida e é o Deus que tira a vida também. Apesar da gente viver numa geração hoje em dia que tem muita depressão, que tem muitos problemas de pânico e muitas outras coisas. Mas a partir do momento, a gente que tá na igreja, a gente não tá ileso de ter problemas com depressão, outras coisas, a gente não pode julgar as pessoas, né? E nisso, Deus ele tem tocado no meu coração. E quando Jesus, eu passando por diversas situações, passei por uma viuvez, né, aos 25 anos, tive uma pessoa antes do meu marido que eu tive meu filho, né? E não foi um relacionamento bom. Aí tive meu marido. Depois disso me envolvi com uma pessoa que usava dependência química. E a sua vida ela fica uma bagunça, né? Então são situações em que eu permiti viver estando na igreja, né? Porque às vezes a pessoa, mas
Não, gente, as pessoas não sabem o que a gente passa dentro da nossa casa, as pessoas não sabem a luta que a gente passa, mas Deus sabe. Mas graças a Deus, hoje Deus me libertou, né, disso. E hoje eu tenho um relacionamento bom, tô com uma pessoa boa, uma pessoa que me ajuda. E Deus, ele viu. Mas mesmo assim, mesmo após tudo isso, eu passei por uma perca gestacional, eu perdi um filho. Com 3 meses de gestação, mas eu não sabia da gravidez, mas eu sinto mesmo, ainda sinto essa dor, porque que mulher quer passar por isso? Nenhuma mulher quer. Esse ano ainda, em janeiro, 30 de janeiro, Deus recolheu a minha mãe, mas tudo faz parte do processo. Então a minha vida emocional, minha vida espiritual, eu tava vivendo mais pro trabalho do que pra Deus, se esquecendo do principal. E foi quando eu decidi fazer um jejum de uma semana, que nesse jejum Deus falou, olha, eu vou mudar todos os campos de visão da tua casa, mas eu vou mudar você. Antes de eu chegar no teu marido, antes de eu chegar no teu filho, antes de eu chegar no seu trabalho, antes de eu chegar em qualquer área da sua vida, eu preciso me achegar a você. E aonde Deus tocou no meu coração, e aonde essa pessoa me falou essa palavra, e falou assim, olha, eu vou ler essa palavra para você, porque Deus hoje está mandando te falar. Coloca a tua casa em ordem. Mas quando Jesus fala, coloca a tua casa em ordem, muitas das vezes é a sua área espiritual. É você deixar ele te limpar. Isso não tem a ver com religião. Isso tem a ver com você, a tua intimidade, né? E é claro que também na Bíblia fala que nós não deveríamos adorar outros deuses, mas também nós não somos ninguém para julgar uma pessoa que segue outra religião, né? E quando Jesus fala assim, colocar a tua casa em ordem, é você se permitir viver a cura em Cristo. Colocar a tua casa em ordem muitas das vezes significa você tá passando pelo processo, mas você tá confiando em Deus. E hoje eu entendo isso, que eu tô plena, sabe? Eu já tô aceitando os processos, então eu entendo que se não fosse por essas dificuldades que eu tô passando, talvez eu não permitiria que Deus tivesse chegado até mim, sabe? Eu vou contar o meu testemunho pra vocês no momento certo, na hora certa eu vou colocar esse vídeo na internet, né, que ainda não chegou o tempo, mas chegou o tempo de Deus me usar para coisas muito maiores e ajudar pessoas. Hoje eu posso falar com uma mulher que perdeu um filho, hoje eu posso falar com uma mulher que viveu com um dependente químico e sabe o quanto é difícil. Eu posso falar com uma mulher que ficou viúva, eu posso falar com uma mulher que perdeu uma mãe ou um pai. Então, gente, por mais difícil que a sua vida esteja, não deixe de acreditar nas promessas que Deus tem na tua vida. Porque Deus, ele é bom e a vontade dele, a soberania dele é muito maior do que a gente pensa. Porque quem acompanhou a minha fase bem ruim mesmo, sabe do que eu tô falando. Pessoas que me acompanharam, né? Assim, então é isso que eu falo, gente. Deixa Deus colocar. Coloque em ordem a tua casa. Mas a tua casa é você voltar a orar. É você ter a tua intimidade com Cristo. É você permitir ser curado de dentro para fora. Porque a tua casa, tua finança, as áreas da sua vida, ela tá da forma que tá porque você tá bagunçado por dentro. Então, gente, se permita ser curado. Porque até no luto, Deus, ele te cura. As dores, que no caso o meu foi a dor, o meu foi o vício, né, que carreguei desde o meu pai que era alcoólatra, diversas outras situações eu passei, quase morri quando bebê. Então, através das minhas dores, porque a área que mais te machuca é a área que Deus mais vai te usar. Então, a área que mais te dói é a área que Deus vai te libertar e a área que Deus vai fazer você crescer para o seu campo espiritual. E aqui em Jeremias está assim, Jeremias ora a favor do seu povo. Assim, essa palavra que eu falei tá em 2 Reis, né, essa outra que eu falei, 2 Reis, capítulo 20, do 1 ao 11. Aí tá aqui, ó, Jeremias ora a favor do seu povo. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao ser humano determinar o seu caminho, e nem cabe ao que anda
dirigir aos seus passos. Castiga-me, ó Deus, me castiga, ó Senhor, mas em justa medida. Não a tua ira, para que não me reduzas a nada. Derrama o seu furor sobre as nações que não te conhecem e sobre os povos que não invocam o teu nome, porque foram eles que devoraram Jacó. Eles devoraram e consumiram e destruíram as tuas moradas. Deus fala aqui, na verdade, Jeremias, ele ora a favor do povo, aqueles que não conhecem a Jesus. Porque eu sei que esse vídeo pode chegar a muitas pessoas. E assim, você às vezes que tá dentro da igreja, porque conhecer a Deus é mais do que você tá lendo só a Bíblia. É você ter intimidade, você falar, Pai, se mostra pra mim. Igual Deus tem se mostrado pra mim nessa última semana. Eu tenho vivido, gente, uma semana de paz, assim, comigo mesmo. Então, hoje eu entendo que Deus, ele tá limpando a minha casa, mas eu tô permitindo viver essa cura. Então, eu perdi a minha mãe, eu perdi um filho, eu perdi meu primeiro marido, né? Eu fui mãe na adolescência, porque eu tinha apenas 18 anos, não vivi com a pessoa que eu tive o filho, eu conheci aquela outra pessoa que teve vício. Então, todas as pessoas que Deus colocou no meu caminho, Deus permitiu que eu tivesse esse conhecimento para o meu crescimento espiritual, para mim carregar isso como experiência espiritual, experiência com Deus, né? Experiência, porque Deus, ele trabalha naquilo que a gente menos espera na nossa vida, né? Não é fácil a gente falar sobre essas experiências que a gente tem, mas eu sei que eu falando essas experiências que eu tenho, as pessoas podem se identificar, né, comigo. As pessoas podem falar, caramba, né, fulano passou por isso, superou. Então, da mesma forma que eu superei, mas eu tava perdida, gente, né, assim, mesmo sendo da igreja, eu tava perdida. Tinha vezes que eu colocava a mão na minha cabeça e falava, Senhor, que é isso que eu tô ouvindo? Não é a tua voz. Porque às vezes a gente se esquece de orar, a gente vive para trabalho, a gente vive para casa, a gente vive para filha, mas a gente se esquece do principal, que é o Senhor. E aqui em Jeremias ele fala, ele ora a favor do teu povo. Então aqui ele pede misericórdia, Senhor, joga o seu furor para as pessoas que não conhecem o teu nome, para as pessoas que precisam de você. Que a gente, mesmo estando na igreja, muitas das vezes a gente não conhece Deus, assim, de intimidade, a gente conhece Deus, às vezes as pessoas ouvem falar não, e as pessoas hoje vão começar a ter conhecimento espiritual com Jesus, ter uma forma diferente de conhecer Jesus, ter uma forma totalmente de conduzir as experiências espirituais que Jesus vai fazer na vida de cada um. Então, que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus renove essa aliança, assim como ele está fazendo comigo, ele vai renovar essa aliança com você também. E tudo tem seu propósito, e tudo tem tempo. Há tempo certo para tudo, e todo o propósito debaixo do céu. A minha mãe viveu na terra por um determinado período, o meu nenê viveu no meu ventre por um determinado período. A pessoa que eu vivi anos atrás viveu na minha vida por um determinado período. Porque tudo é forma de tudo tem um ciclo. E Deus quebrou aquele ciclo. O ciclo da viuvez, o ciclo de carregar um bebê, o ciclo da minha mãe estar na terra. Tudo é um ciclo. E todas as pessoas que aparecem na nossa vida, mesmo que assim foi um ciclo de 20 anos, 30 anos, 24 anos. Se Deus resolveu recolher a pessoa ou tirar do seu caminho, seja no luto ou seja por alguma outra fase do destino, ali o ciclo se encerrou, ali o ciclo se acabou. Então o ciclo ele se encerra para que outra patamar da tua história venha estar na tua vida. Então, que Deus abençoe a vida de cada um, que vocês venham entender o propósito e o caminho de Jesus para cada um de vocês. Que Deus abençoe e amém.